Olá, meu nome é Márcia Pinheiro, sou fonoaudióloga do Centro Integrado de Reabilitação da Prefeitura Municipal de Maracanaú e vim falar para vocês sobre higiene vocal. Você sabe como cuidar da sua voz? Então, nessas duas figuras, vai mostrar um professor gritando e pessoas torcendo, né? Isso aí remete mais a professores de educação física, né? Mas os professores também da educação infantil e do ensino fundamental, do ensino médio, qualquer tipo de professor também pode cometer esses abusos vocais, né? Então a gente precisa evitar esses abusos vocais. Por exemplo, como fazer isso? Prefiro utilizar métodos não vocais para chamar a atenção dos alunos. Por exemplo, você chega na sala de aula, os alunos estão todos conversando, todos em pé, não estão sentadinhos e em silêncio na hora que você chega. Então evite estar gritando, né? O ideal é você assobiar, bater palmas, apitar, no caso do professor de educação física, usar um sininho, então fazer psiu, né? Porque nada disso vai causar mau uso e abuso vocal já no início da sua aula. Ao final da aula, depois daquele desgaste, você pode pedir a ajuda de um aluno para fazer a chamada ou para falar em voz alta os avisos que você escreveu na lousa. Gritar só se houver necessidade e esporadicamente. Lembre-se de, antes de gritar, contrair o pescoço. Porque quanto mais você fecha a prega vocal, mais intenso esse som sai. Então, por isso, você contrai o pescoço só nesse momento. Não é para falar normalmente contraindo o pescoço. Mas na hora de um grito esporádico, contrai o pescoço antes de gritar. Porque isso vai ajudar a aumentar essa intensidade do som. E evite gargalhar exageradamente. Gargalhe sem exageros. Aqui mostra fotos de pessoas pigarreando e tossindo, né? Se pigarrear for inevitável, procure fazê-lo com menos intensidade. Não exagere nesse pigarro, faça um pigarro sutil, com pouca intensidade. Se tiver vontade de pigarrear, você tente inspirar profundamente pelo nariz e deglutir em seguida, e engolir em seguida. Ou água natural, ou antes você gira a língua na boca, para juntar saliva na boca, você inspira profundamente e engole aquela saliva. Ou então você inspira profundamente pelo nariz e vibra suavemente a língua e lábios. Então, algo bem suave, sem som. Ou então você inspira profundamente pelo nariz e ingere algum líquido, de preferência líquidos na temperatura ambiente, ou também, se você dispor, inalar vapor de água de soro fisiológico, né? As pessoas que fazem uso profissional da voz, especialmente cantores, eles já têm aquele nebulizadorzinho, né, para fazer essa inalação tanto de vapor de água quanto de soro fisiológico, para dar uma hidratada no aparelho fonador. Se tossir for inevitável, procure fazê-lo com menos intensidade, de preferência sem som, em vez de tossir. Procure fazer sem som. Chupar uma bala cítrica e dietética, de preferência sem açúcar, ou inalar vapor de água ou de soro fisiológico pode ajudar. Em salas silenciosas, procurar falar e cantar, no caso da educação infantil, que o professor canta muito, numa intensidade que seja confortável para você e no máximo 1 ou 2 tons abaixo do seu tom natural, ou seja, levemente mais grave do que o seu tom natural, certo? Porque o tom mais grave ele é mais relaxante. Lembra que a prega vocal se encurta e o laringe desce, e essa situação promove um relaxamento no aparelho fonador. Em salas barulhentas, falar e cantar numa intensidade confortável e no máximo 1 ou 2 tons acima do seu tom natural. Porque no barulho, qual é o som que vai ressaltar? Um som grave
é mascarado mais facilmente pelo barulho do que um som agudo. Então, você tenta falar 1 ou 2 tons acima do seu tom natural, mas de maneira confortável, levemente mais agudo do que o seu tom natural. Tá? Evite também sair muito do tom, ir para um tom grave extremo ou ir para um tom agudo extremo. Normalmente, quando a gente fala com criança, a gente já tende a agudizar um pouco a voz. Evitar falar com os alunos enquanto escreve na lousa. Porque se você estiver usando o giz, o pó do giz, você vai aspirar tanto pela boca quanto vai inalar pelo nariz esse pó de giz, que ele é alérgico, né? É uma substância alérgica. E também porque não é legal você falar sem que os alunos possam visualizar, fazer o contato visual, visualizar a sua boca. Porque em ambientes barulhentos, a gente perde a inteligibilidade da fala e a gente compensa isso com apoio visual, olhando para o rosto do professor e visualizando os movimentos articulatórios dele. Então a gente faz essa compensação. Então é importante sempre falar de frente para os alunos. E muito menos estar escrevendo na lousa e virar o pescoço enquanto fala, porque você está torcendo o pescoço e vai torcer também o laringe e a prega vocal. E vai causar uma contração assimétrica, mais de um lado do que do outro. E isso vai gerar uma tensão, que não é o ideal quando a gente usa a voz profissionalmente. Não comer ou beber em demasia antes da aula, evitar se encher demais de alimento e ficar com o estômago distendido, né, a barriga distendida, ou beber em demasia muito líquido, né, no estômago, e esse estômago dilatado. Isso vai atrapalhar o seu uso profissional da voz. Evitar sussurrar e cochichar, porque também são situações que podem causar tensão na prega vocal. E sempre utilizar técnicas para o uso profissional da voz. Nos intervalos das aulas, sempre os professores vão para a sala dos professores, né? Chegando lá, procure repousar a voz de 10 a 15 minutos no intervalo entre as aulas, falando só o essencial. Evite o mau uso e o abuso vocal dentro e fora da sala de aula. Limite o uso do telefone, evite segurá-lo entre a cabeça e o pescoço. Segure com as mãos, porque essa forma de colocar o celular elevando o ombro e deitando a cabeça sobre o aparelho, tira do eixo de equilíbrio o laríngeo, né? Causando tensão em determinadas áreas e assimetrias no aparelho fonador. Isso vai atrapalhar o uso da voz. Tente eliminar ou reduzir o máximo possível os ruídos externos que são controláveis. Por exemplo, se for possível fechar uma porta, tem um corredor próximo à sala de aula, né? Se for possível fechar aquela porta, isso se tiver um ventilador, um ar-condicionado na sala, né? Ou então fechar uma janela, já que a escola fica próxima à avenida muito movimentada. Desligar ventiladores e ar-condicionados barulhentos, mas no caso, o ideal mesmo é fazer a manutenção desses ventiladores e desses ar-condicionados, caso exista uma sala de aula, né? E preferir sempre dar aula em locais sem ruído, se isso for possível. A gente sabe que às vezes a acústica de uma escola não é adequada. Geralmente eles fazem esse desenho de colocar, às vezes eles colocam o ginásio de esporte no centro da escola. E aí toda hora tem aula de educação física e gera aquele barulho e atrapalha as aulas, né? Aqui é para mulheres, para professoras, tá? Nas condições acima, utilizar outros recursos didáticos não vocais, evitando aulas expositivas puras. Por exemplo, a professora está na época de tensão pré-menstrual, ela está gestante, ela está amamentando, ela está na menopausa, né? Então, devido a questões hormonais, a prega vocal ela se altera, às vezes ela fica mais emaciada, ela fica mais pesada, ela fica mais inchada, né? Temporariamente ela fica nessas condições, né? Então, quando a mulher estiver nesses momentos,
De preferência, utilizar outros recursos didáticos que não a aula expositiva pura, né? Evitando essas aulas expositivas puras. Então, é o ideal que você tenha aquele mesmo conteúdo, aulas diferenciadas, né? Não seja só aquele tipo de aula expositiva, você prepare outros tipos de materiais, outros tipos de recursos para você ministrar aquele conteúdo. Na impossibilidade de fazer isso, às vezes é uma aula que só pode ser dada se for através da sua voz, não existe outra maneira, você procurar utilizar microfone, preferencialmente sem fio, para não limitar a sua locomoção, e um sistema de alto-falante. Evitar também microfone de mão, o ideal é microfone de lapela ou aqueles microfones a nível de boca, né? Para você ficar livre, as suas mãos livres e o seu corpo livre para se movimentar. E sempre procurar ajuda médica para o alívio dos sintomas da TPM e da menopausa, no caso do ginecologista. Evitar sussurrar ou cochichar, porque eu falei que essas duas situações podem causar tensão na prega vocal e não é isso que se quer. Sempre repousar ou procurar ajuda médica quando estiver gripado, né? Quando tiver insônia, né? Sempre dormir a quantidade de horas suficiente para você, né? Se fala em 8 horas, mas cada um consegue se restabelecer em tempos diferentes. Tem gente que com menos tempo de sono, tem gente que com mais tempo de sono consegue estar pronto para um novo dia. Lavar as mãos sempre com água e sabão para evitar as infecções de vias aéreas superiores, né? As gripes, as H1N1, né? Você sempre fazer essa higienização das mãos para evitar estar adoecendo e isso atrapalhar o seu uso profissional da voz, te limitar, né, e até te impedir a usar a voz. E procurar sempre realizar atividades relaxantes. Ouvir música, uma música que te agrade, de preferência até instrumental, para evitar de você estar cantando simultaneamente, né, para você realmente repousar a voz. Meditar, repousar e se exercitar, que é muito bom. Você sabe como a acústica interfere na sua voz? Quanto maior for o ruído da sala de aula, maior vai ser o desgaste vocal do professor e menor será a inteligibilidade da fala do professor por parte dos alunos. Essa diminuição da inteligibilidade por conta do ruído da sala tanto atrapalha o professor quanto atrapalha o aluno, porque o aluno vai se forçar a se manter atento, vai ter que se esforçar para prestar atenção no conteúdo ministrado pelo professor, né? E vai chegar uma hora que ele vai se cansar e vai se dispersar. Então, muitas vezes essa dispersão também é porque a acústica não está ajudando. Quanto mais duras e lisas forem as paredes, tetos e pisos das salas de aula, e o que a gente observa muito é a cerâmica, né? Nas paredes, azulejos nas paredes, no piso, né? Menor vai ser a absorção do som e maior vai ser a reverberação. A reverberação é aquele som que fica batendo e voltando, como na figura está mostrando. O professor está falando e o som da voz dela vai incidindo em nas paredes, nos tetos, no piso, no corpo do aluno, e bate e volta e fica reverberando dentro do ambiente, além do tempo necessário, atrapalhando a inteligibilidade da fala do professor por parte dos alunos. Professor, frente a qualquer sintoma vocal, alguma queixa, algum sintoma vocal, procure um médico otorrinolaringologista e um fonoaudiólogo. Obrigada pela atenção.